Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma linda aula de matemática. Pessoal, nessa aula aqui eu vou resolver um exercício que envolve porcentagem e área de um triângulo equilátero. Um exercício bem bonito, muito provável de cair em vestibular. Dá uma olhadinha aqui na leitura do enunciado, ó. Um triângulo equilátero ABC, então vou colocar aqui, ó, A, B, C. Tem 8 centímetros de lado, 8 centímetros de lado. Se a medida de cada lado desse triângulo for acrescida de seus 25%, que porcentagem de acréscimo sofrerá a área de ABC? Bem, beleza. Antes de começar a resolver, vamos lembrar algumas propriedades do triângulo equilátero. Um triângulo é equilátero quando ele tem os três lados congruentes, ou seja, os três lados possuem as mesmas medidas. Outra informação que você pode memorizar de um triângulo equilátero é que os seus ângulos internos também são congruentes, ou seja, têm a mesma medida e cada ângulo mede 60 graus. A parte do graus aqui eu não vou usar, tá? Não vou usar. É só para você lembrar. Um triângulo equilátero, os três ângulos são iguais e medem 60 graus. A palavra igual não é bem certinha, mas serve para entender. Bem, o que eu quero saber é o seguinte, aumentando um lado em 25%, ou aumentando os lados em 25%, qual é a porcentagem que aumentaria na área? Bem, esse exercício ele já é um pouquinho mais evoluído e para você resolver ele, é muito bom você lembrar dessa fórmula aqui, ó. Qual é a fórmula que calcula a área de um triângulo equilátero? Para a gente não ter que ficar desenvolvendo todo o cálculo e depois chegar ali. Porque se eu não lembrar dessa fórmula, o que eu teria que fazer? Eu teria que passar a altura aqui, ó. Aí, nessa altura aqui, aplicar o teorema de Pitágoras, ó, pegaria metade de um triângulo e aplicaria o teorema de Pitágoras para descobrir o valor da altura. Ou aplicaria trigonometria para descobrir a altura. Mas se você lembrar a fórmula que calcula a área de um triângulo equilátero, já sai direto. Ó. A área de um triângulo equilátero é dado por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Vamos calcular a área do triângulo equilátero quando o lado é 8 centímetros. Então, eu ia vir aqui no lugar do L e colocar 8. Então, isso aí ficaria 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, raiz de 3 sobre 4. Resposta, 64 dividido por 4, 16, raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza, então o que eu acabei de descobrir foi a área do triângulo equilátero inicial. Já usando essa fórmula pronta, que para você que vai fazer concurso, é muito bom memorizar isso aqui. Muito bom. Vamos lá agora, ó. Só que eu quero aumentar o lado em 25%. Então, gente, eu vou ter bastante calma e vou fazer passo a passo. Inclusive, agora eu vou usar uma regrinha de 3 para calcular essa porcentagem. O lado é 8 centímetros. 8, não vou colocar os centímetros aqui não, o lado é 8, e isso aqui equivale a 100%, porque é o lado completo. Aí eu quero saber qual será o tamanho do lado, vou chamar de x, quando esse lado aumentar 25%. Observe, você tem uma medida que ela corresponde a 100%, que é 8 centímetros. Quando você aumenta, então ela deixa de ser 100% e passa a ser 125%. Eu quero saber qual vai ser essa medida quando ela for 125%. E aí aqui eu já calculo direto, ó. 100%, 100 vezes x, colocando aqui, 100x, igual 8 vezes 125, dá 800, com 200, dá 1.000. Lógico que teria aluno que já faria isso aqui de cabeça, né? X é igual a 1.000 dividido por 100, x igual a
10. Olha o que eu descobri. Eu descobri que o lado do triângulo equilátero, após aumentar 25%, ele deixa de ser 8 centímetros e passa a ser 10 centímetros. E agora eu vou calcular a área desse novo triângulo equilátero, usando essa mesma fórmula, tá? A área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Veja que não é difícil memorizar essa fórmula. O novo lado agora é 10, então eu vou ter 10 ao quadrado, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, igual. 10 ao quadrado é 100. Então, vai ser 100 raiz de 3 dividido por 4. 100 dividido por 4 é 25. Então, eu tenho 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Observe agora que eu vou ter que aplicar uma regra de 3 novamente para achar a porcentagem. Eu tinha uma área de um triângulo equilátero que valia 16 raiz de 3. Essa área foi aumentada para 25 raiz de 3. O exercício quer saber quantos por cento foi aumentado. É lógico que você concorda comigo que a diferença entre 16 raiz de 3 e 25 raiz de 3 é 9 raiz de 3. Isso aqui é a parte que aumentou. Então, eu tinha a área de um triângulo, que era 16 raiz de 3. Eu acresci a essa área 9 raiz de 3. A pergunta é, 9 raiz de 3 é quantos por cento de 16 raiz de 3? Então, eu vou lá agora aplicar a regrinha de 3. Ó, aqui eu vou colocar área e aqui eu vou colocar porcentagem. A área inicial era 16 raiz de 3, e isso equivalia a 100%. Agora eu tive um acréscimo de 9 raiz de 3. Esse acréscimo equivale a quantos por cento? Beleza, vamos multiplicar cruzado. 16 raiz de 3 vezes x, isso vai dar 16 raiz de 3x, igual 9 raiz de 3 vezes 100. 9 vezes 100 é 900 e permanece a raiz de 3. Então, aqui vai dar 900 raiz de 3. Como eu tenho raiz de 3 de um lado, raiz de 3 do outro, corta raiz de 3 com raiz de 3 e passa o 16 dividindo. X nada mais é do que 900 dividido por 16. Quanto que dá isso? Se você pegar 900 e dividido por 16. Bem, agora você vai ter que fazer a continha de dividir. Para ganhar tempo, eu já vou usar a calculadora. 900 dividido por 16. 56,25. 56,25%. Ou seja, a área acrescida do triângulo inicial para o novo triângulo, quando aumentou 25%, a medida do lado ficou aumentada em 56,25%. Ou seja, o acréscimo na área é diferente do acréscimo no lado, tá? Tem muita gente que ia falar assim, se o lado aumentou 25%, então a área também aumentou 25%. E isso não é verdade, perfeito? Pessoal, finalizamos aqui então o exercício. Aí eu peço para você aí na sua casa, né, treinar esse tipo de conta de dividir, né? 900 dividido por 16, pega o 90, quantas vezes cabe o 16 e 90? Cabe 5, e aí sobra 10, e assim vai. Você vai fazendo as suas continhas aí, beleza? Vai fazendo isso para você treinar e na hora de chegar no seu vestibular, você ir super bem. Vestibular ou concurso ou prova, né? Tudo tranquilo. Bem, se você gostou dessa resolução e quer ver mais resoluções como essa, então não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E aí, se você puder me ajudar, aperta aí agora o likezinho, deixa um like aí para o YouTube entender que o canal está sendo valorizado, que os alunos estão gostando e assim divulgar um pouco mais e me
ajudar, é claro. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!